A gente não pode esconder ações sanguinárias, brutais, sob uma envelopagem supostamente melíflua, agradável, ou que falte clareza moral aqui. Objetivamente, Tiago Ávila, você, em contraste, consegue imaginar que cristãos ou judeus não árabes de Gaza votem, concorram a cargos públicos ou formem partidos políticos dentro de um estado como a Palestina, por exemplo? Isso é da maior importância, André, a gente recuperar a história, porque a história e a verdade são implacáveis. A história e a verdade, elas enfrentam um processo de disputa, mas com o tempo elas prevalecem. O tempo é o senhor da razão. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa a história do apartheid, acredito que ninguém vai defender o apartheid como ele acontecia na África do Sul. Hoje em dia as pessoas tratam Mandela como herói, mas tratavam antes como terrorista, e o Congresso Nacional Africano como terrorista. O Império Britânico tratava Gandhi, ora com a ridicularização como faquir nu, ora como terrorista. Inclusive Mandela e Gandhi são profundos críticos ao sionismo e críticos ao Estado de Israel. Mandela dizia com essas palavras: sabemos que a nossa liberdade está incompleta enquanto o povo palestino não for livre. Gandhi dizia assim: a Inglaterra é dos ingleses, assim como a França é dos franceses, e a Palestina é do povo palestino, e que a imposição judaica sobre aquela região é uma crueldade. Outras pessoas, a gente poderia entrar em Einstein, poderia entrar em Noam Chomsky, poderia entrar em Angela Davis, muita gente que é considerada por muita gente como parte das pessoas mais inteligentes no mundo hoje. Agora, passando rapidinho sobre a parte do apartheid, depois entrando nos árabes israelenses que estão nos territórios ocupados em 1948. Sobre apartheid. A UNSCWA, ela tem esse relatório que fala as práticas israelenses em relação ao povo palestino e a questão do apartheid. Esse relatório aqui, ele é de 2021. O outro Se quiser mostrar a capa para facilitar o acesso. Inclusive, o João Carvalho, que é uma pessoa das mais generosas e mais incríveis que a gente tem produzindo conteúdo hoje contra-hegemônico, ele está disponibilizando esses materiais aqui para as pessoas. E aí, a UNCTAD, que é a UNCTAD, ela tem um outro relatório também que trata os custos econômicos da ocupação israelense para o povo palestino e o direito humano ao desenvolvimento, dimensões legais, que também trata Israel como regime de colonização e apartheid. São relatórios grandes, um de 120 páginas, outro de 150 páginas. A Human Rights Watch, que trata no relatório de mais ou menos 170 páginas, fala uma encruzilhada cruzada, autoridades israelenses e os crimes de apartheid e perseguição. E a Anistia Internacional, eu trouxe só um resumo, mas um relatório dela de 2022, ela trata justamente a Israel e os territórios palestinos ocupados. E trata também a apartheid por vários aspectos, que eu já citei. Por exemplo, você tem uma lei que crianças israelenses não estão sujeitas à prisão, porque a maioridade penal é de 18 anos, algo que eu concordo totalmente. Agora, crianças palestinas, seja lá ou seja na Cisjordânia ocupada, tem a maioridade penal de 12 anos, 18 anos para israelenses, 12 anos para o povo palestino. E que crianças palestinas são julgadas por cortes militares e não civis, e que podem ficar presas como estão presas nesse momento. Não só sobre o julgamento de corte militar, mas por um instrumento que chama detenções administrativas, que a Human Rights Watch e a Anistia Internacional denunciam como instrumento de apartheid. Elas estão sujeitas a ficarem 6 meses presas sem sequer saber do que estão sendo acusadas. E esse instrumento é prorrogável por mais 6 meses e pode ser prorrogável mais vezes. Quando eu estive lá na Palestina ocupada, na Cisjordânia ocupada, André... Quando foi isso? 2019. Estava lá numa missão de solidariedade internacionalista, conhecendo cada uma dessas coisas que eu citei aqui, eu vivenciei. Eu passei nos checkpoints militares, onde tinha fuzis apontados para mim, onde pareciam verdadeiros abatedouros de animais humanos. E é uma crueldade que eu nunca imaginei. Tanto é que eu passei 2 anos sem conseguir falar sobre isso, cara. Eu produzo conteúdo para viver, essa é a minha profissão. As pessoas me apoiam, não apoiam para produzir conteúdo. E eu nunca mais... Eu passei 2 anos sem conseguir falar disso, cara. Porque eu falei, cara, eu não vou honrar o tamanho das violações que eu vi, não vou estar honrando o povo que está sofrendo aquilo com uma mensagem incompleta, sem estar redonda, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, cara, mas no desespero de falar, não dá nem para acreditar que isso acontece no mundo hoje. E eu estudei, tem 19 anos que eu descobri esse propósito de vida, dedico a minha vida a isso, e eu estudei muito sobre a Palestina até ir lá, e nada se compara a você vivenciar aquilo. Mas quando eu cheguei em Ramallah, para te explicar, a cidade estava em festa comemorando o retorno da prisão sob detenção administrativa de uma parlamentar chamada Halida Jarrah, que é da Frente Popular de Libertação da Palestina, uma das várias frentes que compuseram a Organização pela Libertação da Palestina, e é uma organização, acredite ou não, marxista,
que defende o fim da exploração, defende o fim das opressões, defende um Estado laico para aquela região e que a classe trabalhadora, tanto palestina quanto israelense naquela região, tenha o direito a viver livre da exploração, o direito à dignidade a partir de colher o fruto do seu trabalho. E, portanto, naquela região, na Cisjordânia ocupada, existe muito mais liberdade política também do que os territórios israelenses, dos árabes israelenses. E por quê? Porque eu estive lá também. Estando em Haifa, eu conversei com pessoas do movimento LGBT de Haifa. Porque existe um mito que Israel é a única, não é a grande, a única democracia do Oriente Médio. E isso não é verdade segundo a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a ONU, porque um estado de apartheid e colonialismo não é democrático. Mas, além disso, a Anistia Internacional cita... É muito simples. Você vê árabes gozando de plenos direitos e faculdades dentro da estrutura da vida, da sociedade, do cotidiano, dentro de Israel, sim ou não? O que foi que os árabes israelenses me disseram? Aí eu prefiro nem trazer mas vou citar o que eles disseram. Eles disseram que podem votar? Podem. Mas no Knesset, que é o parlamento israelense, que é um estado parlamentarista, né, na sua essência, ele tem uma dinâmica de que você pode se organizar politicamente, você pode criar um partido e pode defender as suas bandeiras, mas para árabes israelenses, essa restrição prática é para assuntos cotidianos da vida, como orçamento, pequenas obras e uma série de coisas. Você não pode discutir no Knesset, e aí eu sugiro que todo mundo que está acompanhando aqui pesquise, você não pode criar um partido para defender o fim da colonização e o apartheid, porque você está violando a National Basic Law, por exemplo. Ou você não pode criar um partido que defenda que o Nakba, em 1948, seja considerado um momento de genocídio e limpeza étnica, porque existe uma lei aprovada em 2018 que você não pode descomemorar 1948. E isso silencia, inclusive, judeus antisionistas que estão no mundo inteiro lutando. 300 pessoas ocuparam o Capitólio nos Estados Unidos para denunciar que não no nome deles, né? Os mesmos que vários judeus antisionistas dentro de Israel, progressistas, que foram degolados e brutalmente assassinados agora. É importante a gente Numa falar. rave. É importante a gente falar disso, porque o sofrimento civil. As pessoas falam de proporcionalidade, Tiago. Qual que seria a reação proporcional justificável de Israel ante ao ataque injustificado e deliberado do Hamas no dia 7 de outubro? Daí que não vai ter rave na Palestina, então vai ter que invadir o quê? Uma mesquita? Vai ser o que é? Degolar bebê, incinerar recém-nascidos, defenestrar ali corpos de mulheres e violar corpos de defuntos? Se for proporcional, a gente estaria vendo isso, ou não? Você citou exatamente o que Israel pratica sistematicamente. Porque quem diz são essas organizações, não é o Tiago. Eu estive, por exemplo, em 2014. Em 2014 morreram 18 mil palestinos. E morreram aproximadamente 2.700 pessoas israelenses. No que chamam de conflito, eu chamo de massacre. A gente está falando nesses 17 dias, as forças de defesa israelenses citam que foram 1.405 pessoas mortas de Israel e mais ou menos 3.500 pessoas feridas. São dados inaceitáveis. Está falando de 7 de outubro. Isso, porque a maioria dessas pessoas são civis. Além de mais de 200 abduzidos como reféns. Exatamente. Eu também gostaria muito de tratar disso, André, porque é muito importante. Brasileiros, principalmente, mortos aí também, né? Sim, também em Gaza. E nenhuma das duas mortes a gente deve aceitar. Não é aceitável passar pelo que os povos estão passando naquela região. Agora, quando a gente leva em consideração o que Israel fez ao longo desse ano, mas principalmente o que faz ao longo de todos os anos, Israel pratica genocídio e limpeza étnica, as organizações chamam assim, não é à toa. Porque, de fato, só em 2014 jogou tantos explosivos que 1 quilo para cada família de 5 pessoas em Gaza. Então, a gente está falando de tamanha violência, mas que eu não queria usar isso como justificativa, porque de fato eu acredito que a violência contra civis não é algo aceitável, o sofrimento de civis não é algo aceitável. Agora, mas, tem um aspecto... Você me perdoa, não vejo má intenção nem malícia aqui, mas é o que soa. Tem sempre um porém, veja bem, e vou antagonizar aqui o povo israelense. E é impossível, de uma conversa dessa, você não tentar projetar. E a gente está fazendo um esforço aqui para, enfim, conseguir ter essa conversa aqui com a maior urbanidade e maior respeito possível. Mas eu não quero chegar a conclusões precipitadas sobre você, mas concluindo, então, a sua resposta, e na sequência eu trago aqui a questão do Hamas mais especificamente, e tentar trazer alguma clareza moral aqui, onde a gente possa chegar a algum ponto de contato. Mas sim, você estava falando. Nós estamos num momento, André, em que
os veículos de comunicação hegemônicos, eles têm uma intencionalidade nas suas coberturas. Por exemplo, eu assisti o Fantástico, não sei se é muito legal citar aqui, mas o primeiro Fantástico depois do dia 7 de outubro, ele cobriu por 40 minutos a situação que estava acontecendo lá. 37 minutos falou da perspectiva do povo israelense e numa perspectiva de defesa do Estado de Israel, e 3 minutos citou a perspectiva do povo palestino. Eu analisei isso, tá em um vídeo que milhões de pessoas acessaram na minha página e tudo. E naquele momento, a gente viu a cobertura só se desequilibrar mais e mais e mais. Por exemplo, no dia em que houve um bombardeio massivo no norte de Gaza e que já tinham morrido 7 trabalhadores da ONU, que agora já morreram 34, infelizmente, e já morreram mais de 60 paramédicos e médicos e enfermeiras. Quando a gente está falando de processos que a propaganda de guerra domina uma narrativa. Estou falando porque, André, eu tenho certeza que em 2003, se você já fizesse o importante trabalho de comunicação que você faz, você ia sofrer uma impressão imensa para você dizer que no Iraque existiam bombas, armas de destruição em massa. Todos os grandes veículos de comunicação propagaram essa mentira, porque ela foi dita pelo secretário de Estado, pela secretária de Estado Condoleezza Rice, pelo secretário de Defesa Donald Rumsfeld e pelo presidente da República George W. Bush, dos Estados Unidos. Mas então, se você criticar especificamente os republicanos neoconservadores da época, que merecem todas as críticas nesse caso específico, não, os democratas também fazem isso. Importante ressaltar. Não, tudo bem. Não, mas indo mais especificamente aqui. Eu quero me ater a um ponto anterior, mas eu vou deixar você concluir sua fala. Pronto. Em 2003, os grandes veículos hegemônicos ligados à hegemonia dominante de uma época, que é o imperialismo estadunidense, que naquele momento, depois da queda do Muro de Berlim, dissolução do Bloco Soviético, segundo Fukuyama, ia reinar o capitalismo sem nenhum tipo de contestação. A gente está falando que naquele momento, para executar sua guerra de conquista, precisava desumanizar um povo, precisava apresentar para o seu próprio povo uma ameaça maior, porque com a guerra o povo e a classe trabalhadora não se beneficia em nada. Na verdade, ela sofre. O complexo industrial militar mantém uma lógica de destruição, de que quem vive de produzir armas precisa também produzir guerras. Então, a gente está falando, nesse momento, de jatos ao custo de 20 até 70, alguns de 80 milhões de dólares para jogar bombas de até 2 milhões de dólares no povo palestino, que vai matar pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia. A gente está falando de uma desigualdade tão grande, e aí para entrar nos meios de comunicação, que os meios de comunicação tratam como se fosse parte das grandes batalhas justas do nosso tempo, porque tratam como uma guerra, que não é uma guerra, um genocídio, e que tratam que é uma guerra contra o Hamas, que nunca foi contra o Hamas, porque a gente vai entrar nesse ponto, né? Mas que a gente está falando, André, que a propaganda de guerra, que não é jornalismo, a propaganda de guerra é uma tática militar, feita para desumanizar seu oponente, feita para desmoralizar seu inimigo, para inibir apoio internacional e local ao seu inimigo, feita para propiciar que o seu exército cometa as maiores atrocidades contra um povo. A propaganda de guerra, ela atua todas as vezes nesse momento. Então, por isso que nós vimos 40 bebês degolados, que eu fico feliz, por exemplo, que você não tenha sido uma das pessoas que disse que tinham 40 bebês degolados, porque é uma mentira. Ou que tinha uma criança... Aí você também já entra num campo bem complicado aqui, de tentar escamotear a verdade e tentar embaralhar as situações aqui. Evidência fotográfica, inclusive hoje houve uma coletiva de câmeras que estavam ali sendo portadas por terroristas, mostrando restos de recém-nascidos incinerados, hoje mais cedo. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu, que recém-nascidos grande parte da mídia ocidental, imperialista, ou qualquer denominação um pouco demodê que você queira colocar como uma tarja aí para descrever, por exemplo, o consórcio da grande mídia americana, por exemplo. Hoje o New York Times, você viu mais cedo o que aconteceu? O New York Times fez o meia-culpa, se desdobrou para via público e mostrar que estava completamente assodado, precipitado e injustificado eleger o Hamas como a sua principal fonte de notícia. O Hamas que fez, o que a gente está vendo que aconteceu. Então, os fatos são coisas teimosas, Thiago. E eu não tenho a menor dúvida da sua boa intenção aqui.